Eclesiastes 3. Vamos fugir um pouco dos Salmos e vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 3. Vamos estar lendo do 1 ao 15. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo ultimamente tempos bem complicados, né? Nós temos assuntos aí que estão sendo debatidos na Câmara, no Senado, coisas que afligem a nossa vida e nós, como cristãos, temos que nos posicionar. E é muito difícil nos posicionar, né? Com o mundo sempre nos atacando. Mas a questão é que Deus permite esse tipo de coisa. É difícil de entender? É, né? Porque acontece tudo o que acontece no mundo. Porque tem seres humanos tão perversos. Porque existem essas guerras aí. Então, tudo acontece no tempo de Deus. Pra gente que está vivendo aqui 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Mas para Deus, lá no tempo dele, talvez isso aqui nem exista mais. Então, nós estamos aqui na peleja, vivendo, lutando e orando. E nós temos que ter a certeza de que Deus está à frente de tudo e que Ele está no controle. Eu vou estar convidando o irmão Davi para estar fazendo a oração inicial. E vou pedir para o grupo de louvor já estar se aproximando para estarmos louvando e adorando o nome do nosso Deus. Senhor, obrigado. Nesse momento, estamos aqui diante da Tua presença. Ó Deus, Tu já estás aqui, Senhor. E com certeza já é bênção, já é vitória estar aqui. É uma vitória estar aqui. Louvado seja o Teu nome pela vida da irmã. Está na direção, meu Deus. Abençoa, Pai, esse momento. Nosso coração, nossa mente pode estar aberto à Tua palavra, ao estudo da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz que há tempo de estar fora coisas. Meu Deus, fora são coisas, Senhor, que eu entendo, que atrapalham a nossa vida espiritual. Deitar fora, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, mas ela fala. Ela é viva, ela é eficaz, ela é viva, a Tua palavra é viva.
Ó Deus, obrigado por te pertencer. Obrigado por essa igreja te pertencer, Senhor. Eu te peço, Senhor, eu te oro. Ó Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos. Vou te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. E ver a Evelyn abrir o texto sagrado e ler a respeito disso, dizer que Deus se alegra quando nós comemos do fruto do nosso trabalho, desfrutamos daquilo que fizemos. A gente realmente vive dias de muita incerteza, né? Dias de muitas lutas, nosso coração anda angustiado. Dos mais velhos, de nós que temos os pequenos, né, Nivaldo? De olhar para os nossos filhos e olhar o mundo do jeito que está, como as coisas se desenvolvem, né? Você olhar e pensar que um fiato de 5 anos agora virou um monstro. E tantas coisas que você vai ouvindo e vão acontecendo. Mas o que nos motiva a estar nesse lugar é porque nós não somos governados pelo governo humano. Nenhum de vocês veio aqui essa noite por minha causa, pelo pastor Lucas, pelo Ministério de Louvor, por essa igreja em si, mas nós viemos a esse lugar por causa do Senhor. É a palavra dele que é verdade, é nela que nós devemos estar baseados e pautados. Nós viemos a esse lugar para louvar o nome dele, é isso que nós vamos fazer. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por tudo. Eu queria convidar você, como de costume, a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor a oportunidade que você tem de estar aqui essa noite. Agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele te concedeu de passar mais essa semana, de tirar mais um tempo da sua vida para estar diante dEle. Ele te oportunizou estar aqui essa noite. Agradeça a Ele, diga: Pai, obrigado, porque mais uma semana eu consegui vencer, estou aqui mais uma quinta-feira para aprender a Tua Palavra, em meio a lutas, em meio a dificuldades, mas estou na Tua casa. Agradeça a Ele essa oportunidade. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Senhor, nós te louvamos essa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, a oportunidade que temos de estar na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Fazemos isso porque o Senhor é digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Reconhecemos aquilo que o Senhor fez por nós. Reconhecemos o sacrifício que o Senhor prestou na cruz em favor das nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Pedimos, fala aos nossos corações através da tua palavra. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. A palavra agora está com o pastor. Amém. Nós iniciamos na semana passada, vimos do capítulo 1, do versículos 1 ao 3. Hoje nós vamos ver do capítulo 1, do versículo 4 ao 8, de Apocalipse capítulo 1. Amém? Apocalipse 1, de 4 a 8. Vamos ler esse texto. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos
que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Na semana passada, na abertura do livro do Apocalipse, nós descobrimos que o livro é uma profecia. O livro de Apocalipse é uma profecia. O próprio nome, na verdade, o livro da revelação. Apocalipse é o livro da revelação. E existe tantos outros apocalipses, com vários escritores, né? Estava lendo sobre isso. Não existe só o único apocalipse que entrou no cânon bíblico foi esse aqui, o Apocalipse de João, mas é o livro da revelação. Então ele é uma revelação do futuro. E qual a sua relevância para hoje? O livro de Apocalipse, quando nós falamos semana passada, e o Bruno falou que tinha uma pessoa que ele conheceu na igreja, que ela deixou de ir na igreja quando estavam falando do Apocalipse. Então o Apocalipse não é para tocar medo em ninguém, gente. Não é para tocar medo em ninguém, não é para ninguém ficar com medo desse livro. Ele é da Bíblia, ele é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quem tem que ter medo do Apocalipse é Satanás. São os demônios, é o anticristo, não os crentes. Não nós. Nós não devemos ter medo do Apocalipse. Então, ele tem uma relevância para hoje. Muito embora, como foi dito aqui também, foi feita a pergunta por que os pregadores não pregam em Apocalipse. O máximo que a gente chega é aqui falando das 7 igrejas e tal. Daí para frente ninguém passa. Por quê? Né? Então, eu até hoje, nesses anos todos de cristão que eu tenho, dificilmente eu ouço uma mensagem em Apocalipse. Nem grandes pregadores aí você ouve pregando no livro de Apocalipse, porque é um livro, ele não é um livro controverso, mas é um livro que ele, para não causar, às vezes a gente fica na teologia a gente aprende isso, a gente não prega teologia, a gente prega a palavra, né? Então o livro do Apocalipse ele deve ser pregado, né? O livro é palavra de Deus e nos diz que ouvir a palavra, especialmente sua exposição, é garantia de sucesso e felicidade segundo a vida cristã. Então, nós aprendemos a respeito do Apocalipse e ele foi remetido às 7 igrejas, tá? Ele foi remetido às 7 igrejas e um livro que ele tem lá mais para frente, quando a gente for estudar mais sobre os assuntos mais assim que as pessoas têm, vamos dizer assim, um certo medo, a gente vai poder aprender no Apocalipse. Deixa eu tentar abrir aqui o estudo de hoje, que eu abri o outro. Vamos ver se eu conseguir aqui. O leão e sua noiva. Oi. Pode falar.
pela complexidade, mas você não acha que, de repente, o melhor cenário é o que o senhor está fazendo? De repente, expor o livro de Apocalipse no domingo à noite, para um não crente, possa soar assim, gerar uma confusão, né? Se não houver muita habilidade no destrinchar o texto. Mas eu noto que, assim, eu não conheço muitas revistas de escola dominical, igual a gente sempre usou, e as igrejas usam, com o tema do Apocalipse, né? Parece que se realmente não... Vamos falar disso não, a vida tá boa aqui, a gente vai ficar por aqui mesmo, Jesus não vai voltar. A sensação que eu tenho é essa. Eu concordo também que existe esse certo, não sei, não quero dizer um preconceito, tá? Não quero dizer um certo preconceito, mas a gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa conhecer a Bíblia. Essa questão do Apocalipse, muito embora o pastor Rovanildo tenha dado estudo aqui, mas ele foi muito rápido e foi muito superficial, né? Então, fala, Evelyn. Pode falar. Estou ouvindo. Eu, particularmente, acho o Apocalipse um livro, assim, muito top, né? Eu gosto. Porque me causa curiosidade. Tipo aqui, ó. O que seriam os 7 espíritos? Nós vamos ver hoje. Exatamente. Eu acho isso muito curioso. As pessoas... Então, eu acho... Nós vamos ver. Eu acho o livro, assim, muito legal. Eu sei algumas coisas, assim, né? Com o estudo que o Rovanildo chegou a dar, assim, eu pergunto pra você, mas é curioso. As pessoas realmente têm medo do Apocalipse, né? Gente, o mundo vai acabar algum dia. Vocês têm que tirar isso que a gente vai viver aqui para sempre, né? Um dia o mundo vai acabar, a gente não sabe como vai ser, e o Apocalipse é apenas revelação, né? Algumas coisas a gente percebe, né, que aquelas 7 igrejas, elas passaram por diversidade. Se você pegar a história e tudo mais, você vai entender onde elas estavam. Algumas coisas já estão se cumprindo, então é um assunto muito legal. Eu acho que é muito bacana, que nem o Bruno falou. É muito difícil você expor ele num culto à noite, mas num estudo, numa escola dominical, eu acho que se você tem pessoas que têm conhecimento, até que é tranquilo. Aqui na igreja, uma vez eu dava aula aqui em cima, e nós falamos um pouquinho do Apocalipse na revista, e só que a revista ela é apenas uma pincelada, né, mais profunda. Mas nós vamos ver hoje, a partir de então, nessa segunda parte desse que nós lemos hoje, do capítulo 1, nessa segunda parte, a saudação, aprendemos para quem o livro foi endereçado, quem é Jesus, qual a sua obra e a consequência e conclusão dela. Muito bem. Para quem o Apocalipse foi escrito? Para quem o Apocalipse foi escrito? Pode falar, gente. O que você acha? Sim. Para quem o Apocalipse foi escrito? O começo do versículo 4, leia o versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte de quem? Daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Muito bem. O Apocalipse foi escrito, direcionado a essas 7 igrejas da província da Ásia. Pode dar a entender que o Apocalipse é de destinatário particulares apenas aquelas 7 igrejas mencionadas no versículo 11. No versículo 11 diz assim, ó: dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Num primeiro momento, dá a impressão que que Apocalipse foi direcionado a essas 7 igrejas. E tem gente
que pensa que foi para aquele tempo, para aquelas igrejas. O que você acha? Hã? Fala. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas a princípio, essas 7 igrejas seriam porque haviam somente essas igrejas? Não. Não? Tinha mais outras. Tinha outras igrejas. Tá, então não sei. Tinha outras igrejas. O que você acha? Ela é direcionada para aquelas 7 igrejas naquele contexto da Ásia, ou ela serve para todas as igrejas de todos os tempos, até a volta de Jesus? Hã? Todos os tempos? Esse lado de cá? Amém. Isso. Vamos ver então aqui. Nos capítulos 2 e 3, mas isso é apenas uma aparência. O Apocalipse foi escrito para toda a igreja. Toda a igreja. Em todo o tempo. Mas por que Jesus, ao mandar João registrar, ele direciona aquelas igrejas? Vamos lá. Vamos aprofundar isso aí. Cada igreja... Fala, Bruno. Então, é justamente o que o autor do estudo fala. Olha só. O 7, na numerologia apocalíptica, não é um número sagrado. Tá? Não é um número sagrado. Posto que é usado também em referência ao anticristo. Capítulo 13, versículo 1 diz o quê? Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. O anticristo também usa o número 7. Ele não é um número sagrado. Está entendendo? Também não significa 7 períodos da igreja, como alguns popularmente pregam. Tem gente que acha que esse número 7 são 7 períodos da igreja. Nós da Igreja Reformada, nós, Igreja Reformada, não temos essa linha de pensamento, mas tem uma linha de pensamento, tem uma linha de teológica que pensa assim, são 7 períodos. A igreja está vivendo esse período. Hã? Sim, isso aí é lá para frente. Até, Fala aí, Bruno. Bruno, explica aí. Dos 7 Espíritos de Deus. Se já era confuso 3, agora vem com 7 e faz um nó na cabeça. Mas esse 7 aí tem a ver com a literatura hebraica lá e Sim. Já com a influência do grego, onde o 7 representava a perfeição. Sim. Então, como Deus é um Deus trino perfeito, usa esse 7 aí para simbolizar isso. Não quer dizer que Deus tem 7 espíritos. Né? Isso ainda daria mais confusão. O lance da literatura apocalíptica quase que não sai. Porque tem muita simbologia, acaba confundindo um pouco, e não só no livro, a gente falou semana passada, não só no livro de Apocalipse, mas nos outros textos bíblicos que tem literatura apocalíptica. Gera assim de quem está falando? As 7 Espíritos de Deus, meu Deus, eu não consegui entender nem a Trindade que explicou aqui atrás, agora 7 Espíritos. Mas o 7 aí está relacionado à escrita lá, a referência à perfeição. Fala dos 7 espíritos. Estamos falando dele. Ah, tá. Eu tenho uma referência aqui de Isaías 11:2. Sim. Que fala dos 7 espíritos. Pode ler. Pode ler. Isaías 11:2.
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Contudo, por exemplo, alguém fala assim, fulano tem espírito de porco. Ou fulano tem um espírito de mansidão. É mais ou menos por aí. Mais ou menos nessa. O Bruno falou uma coisa que. É muito importante. Muito importante. Que às vezes não se explicando, não se estudando profundamente, acaba confundindo mesmo. Mas não é só o Espírito Santo. Como é que agora fala de 7 espíritos? Não, nós vamos ver aqui o que isso significa aqui no Apocalipse. Muito bem. Na região da Ásia Menor havia outras igrejas, como as de Troade, Hierápolis, Colossos. Essas igrejas foram fruto do esforço missionário do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Então, porque essas 7 igrejas, e o que isso significa? Se essas outras igrejas não foram mencionadas, mas o Senhor manda que João escreva a essas 7 igrejas especificamente. Essas 7 igrejas foram escolhidas por nelas haverem problemas, olha só, e qualidades comuns à igreja do Senhor em todo tempo e em todo canto. E 7 é um número de plenitude ou completude. Tá? Os números, quem trabalha com numerologia fica, o número 7 é isso, o número 10 é isso, o número é um número tal. Né? Nós devemos ter essa compreensão. O número 7, irmãos, não tem nada a ver com numerologia, não tem nada a ver com astrologia. Ele é um número completo. Ele é um número ou completude, né? Então ele não tem nada de místico. O Apocalipse é um livro para a igreja em sua plenitude, ou seja, para qualquer tempo ou lugar, e hoje para a igreja atual também. Preste bem atenção. Se você for ler, a gente vai entrar em outro estudo nas igrejas. As igrejas tinha Jesus fala assim, tinha uma igreja lá que tinha nome de que vivia, mas estava morta. Tem igreja que é assim? Tem. Não é uma determinada igreja não, mas o crente que é assim. Tinha uma igreja lá, a igreja de Laodiceia, que era a igreja rica, uma igreja muito rica. E eles falavam assim, eu não preciso de nada. Tem prata, tem ouro, é uma igreja rica. Mas Jesus estava do lado de fora. Aí lá no capítulo 3, versículo 20, Jesus está do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Uma igreja que cantava, que pregava a palavra, que falava em mistério. É uma igreja. Mas Jesus estava onde? Hoje, com as pregações que vocês têm ouvido, com os louvores que têm sido cantados em determinadas igrejas, Jesus está dentro dela, irmãos? Está dentro. Então é parecida com a igreja de Laodiceia. Também tem aquela igreja que faz missões, que prega a palavra, que Jesus é o centro, como a igreja de Filadélfia, uma igreja pobre, uma igreja que perseverava. Você é pobre, você é fraco. Então tem essa igreja. Então, tem esse crente que é fraco, tem esse crente que é forte, tem esse crente que Jesus parece que está fora da vida dele. Mas pastor, ele é uma bênção. Será que é?
E por que Jesus está fora? Por que Jesus está fora? Amendoeira, conhecida, né? Uma igreja que foi fundada sob oração de 20 e poucos irmãos lá em Alcântara, depois veio para Oswaldo da Aranha, depois comprou esse terreno, fez esse prédio aqui. A igreja tem o seu histórico de missões. A igreja tem sempre um seminarista no seminário, está sempre formando um pastor. E agora, né, a Assembleia decidiu e pediu a ordenação de mais um pastor. Isso aí te fala alguma coisa? A característica dessa igreja local? Isso é importante que se veja. É importante que se veja. Como tem igreja também que é mesquinha, que lá no Rio Grande do Sul teve aquele problema lá, a igreja não está nem aí, ninguém faz uma campanhazinha, não dá um pixzinho, né? Não manda roupa para lá. Então tem igreja que é assim. Então o Apocalipse está apontando para esse tipo de igreja, esse tipo de situações na igreja. A igreja do Senhor, irmãos, não olhe para a igreja do Senhor, muito embora aqui há uma divisão de igrejas, a igreja de Filadélfia, de Laodiceia, de Pérgamo, de Éfeso, cada uma tinha um seu histórico, mas junto a essa igreja, que é um povo só, que o Apocalipse é direcionado a todas elas em um só espírito, de um só modo. Então Jesus olhava para essa igreja dessa maneira. Poxa, Bruno falou aí da perseguição. Um dia desse botei até uma nota lá no post. Que pena, como que a igreja tem se deteriorado, muitas igrejas têm se deteriorado, em ver que os apóstolos pagaram um preço alto, muitos crentes pagaram um preço alto para que esse evangelho chegasse até nós, e estão fazendo o que estão fazendo hoje com a pregação da palavra, do evangelho, porque a palavra mesmo não está sendo pregada. Isso aqui, tem se tornado o Deus da igreja, né? Muito bem, vamos seguir aqui. Não acho errado, não. Tem, com certeza. Tem. O Senhor Jesus fala ali, numa das igrejas, que ela estava inserida no local onde era sinagoga de Satanás. Por quê? Na época do Império Romano havia o culto ao imperador. Então, aquela igreja estava ali inserida. Está aí, tem a sinagoga de Satanás, e ela perseverou. E a gente não pode, irmãos, de forma nenhuma brincar de ser crente. Ser crente é coisa séria. Ser crente é coisa séria. Você já imaginou? A Evelyn falou aqui no início. Irmãos, o Brasil está podre. Parece que botaram carniça para governar o Brasil. Carniça. Estão apodrecendo. E há uma falácia, há um engano, há um engodo. Não é assim. Hoje eu estava vendo uma discussão do presidente do Supremo Tribunal Federal discutindo com outro ministro lá, o André Mendonça. Não, porque não é assim, o STF não está liberando as drogas. Como que não está liberando a maconha? Como que não está? Aí o André Mendonça falou assim, quem tem que legislar, até concordo. Se for liberada a maconha no Brasil, o André Mendonça falou, se o parlamento vai lá e libera, e tem uma lei que é liberado o porte da droga, eu concordo, foi os deputados eleitos pelo povo, os senadores, foram lá e fizeram a lei, está liberado. Aí o Congresso liberou. Agora, um juiz chega lá e fazer uma lei que a droga está liberada, esse Brasil está podre. E a gente não tem que ter medo de falar isso, não.
Ah, vão fechar a igreja, que fecha a igreja, mas que a igreja não pode se calar diante disso. Por isso que o Apocalipse foi escrito. Ou a gente quer uma igreja demente? Não. Você é isentão. Então você vota num partido que favorece as drogas, que favorece o aborto. Então você não é isentão, você está concordando com tudo que está acontecendo. João Batista falou para Herodes: você está errado em ter casado com a mulher do seu irmão. Herodes, não vou matar ele não, porque o povo considera ele um profeta. Botou ele lá na prisão, né? Igual tem muitos lá que estão na prisão. Deixa guardadinho lá. Aí o que acontece com João Batista? Herodes vê a menina dançar, a menina vai lá: mãe, ó, você pede-me o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. A menina vai lá: mãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. E o que acontece com João Batista? Ó, degolado na prisão. A cabeça dele foi entregue a Herodes. E aí, crente? A gente concorda com isso que está acontecendo? Você concorda com as drogas liberadas? Você concorda com o aborto? Você concorda com essa pasmaceira, com essa podridão? Você concorda com isso? Você concorda? Está sendo votado a abertura de cassino no Brasil. Isso é uma desgraça. A igreja não protesta. As nossas denominações não falam nada. Por isso que o Apocalipse foi escrito. Vai chegar ao fim. Por isso que está aqui. Não, vamos pregar uma palavra que amacia o ego do crente. Chega aqui de noite, né? Você é muito importante para Jesus. Faz nhenhenhé para o seu irmão. Fala para o seu irmão do lado. Você é muito importante para Jesus. Gente, é assim. Não, tudo bem. É assim. Então o Apocalipse foi escrito por causa disso. A igreja não pode se conformar. A igreja não pode deixar de falar. E você está arriscado a perder. Não, eu não falei nada não. Prega a palavra. E Jesus fala assim lá. Não é isso que ele fala lá? Bem do Sermão da Montanha, lá no final. Bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. E o nome de Jesus é santo, 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 santo. E a igreja não pode se calar diante disso. Então essa mensagem, como o Bruno falou, nós temos um pouco dessas 7 igrejas? Temos. Eu concordo que nós temos. Por isso que o Apocalipse foi escrito, gente. Fala, Evelyn. Eu acho que a questão, não vou dizer que ela é complexa, é que tem muitas coisas envolvidas. Primeiro, que a gente vê tudo isso acontecendo e a igreja não se posiciona. Primeiro que tem gente que está dentro da igreja brincando de ser crente, que nem é convertido de verdade. Está ali só para ser uma pedra de tropeço, só Espírito Santo, não sei o que, sei que lá. Em segundo lugar, a igreja, ela está acomodada. A gente vê que tem pessoas que elas não querem o confronto. Quando a gente vê pessoas, vamos colocar lá, o André Valadão. Não sigo muito o André Valadão, não. Mas quando ele se posicionou lá, ele falou lá sobre questão homoafetiva e tudo mais, caíram em cima dele. E outros cristãos defendendo aquilo que era errado e esculhambando ele. Então, o que acontece? Nem o povo está unido. Então, a gente se posiciona... Somos, como se fala, a gente é escarnecido e tudo mais, a gente tem que se posicionar então, e tudo mais. Aqueles que concordam, aqueles que escarnecem, aqueles que estão defendendo o lado errado, Jesus está nesse crente? Claro que não. Está fora, irmãos. Está fora. Está fora, você tem que pagar o preço. Você vai ser preso. Passou um vídeo lá, uma vez ele passou um vídeo de um missionário que ficava preso dentro do contêineres, lá, na Eritreia, quente, comendo comida estragada, fazendo fezes ali dentro, e ali é uma desgraça. O cara não nega Cristo, não nego. Ele paga o preço.
É isso aí, porque ele não concorda com esse sistema do mundo, com esse sistema maligno. A igreja não tem que concordar com esse sistema maligno. Não, pastor, a igreja não se envolve com política. Você não se envolve com política, mas você é um cidadão. Acima do cidadão dessa terra, que você paga os seus impostos, para você ser roubado, para você ser esculachado, irmãos. Você é um cidadão do céu. E a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o ímpio governa, o povo geme. Aí o cristão fica lá, não. Religião não se mistura com política. É claro que não. É claro que não se mistura. Mas o cristão de verdade, ele tem posição. E qual é a posição do crente? É a palavra de Deus. É aquilo que Deus diz. Passou disso, estou fora. Só para finalizar, mas eu acho que também entra aí a questão do medo, porque se a gente for sofrer uma perseguição aqui, muitos vão dar as costas, porque não, estou com medo, vão me prender, eu vou ficar preso numa cela e isso e aquilo. Então, tenho medo, porque a gente não viveu aquilo tudo da perseguição da igreja primitiva, ou que os missionários vivem lá fora, e a gente está num país que a gente tem essa segurança porque somos um país laico. Então, eu acho que também tem a questão do medo envolvido, por isso que não fala. Bruno. Assim, quando fala de... Acho que até o problema da igreja hoje, citou o André, mas assim, vários pastores. O problema é que a maioria, não vou falar todos, mas a maioria também está militando em função de uma causa que não é o evangelho. Todos. 99,9% estão na mídia, tem alguma causa. O Silas Malafaia, eles estão militando, tem a bandeira do evangelho, mas por trás tem alguma causa. Sim. Foi tema de discussão no grupo nosso de seminário, né? Esse pastor foi seminarista, sabe? Na época não tinha os grupos do WhatsApp, mas hoje tem, o negócio esquenta. E podaram a publicação do André defendendo que o crente não deve ir à universidade. E deu um bafafá danado e tudo mais. Você vai mandar seu filho para você desviar. Ao contrário, vós sois o sal da terra. Se for insosso, então é o contrário. Era para a gente estar, era para ter mais crente na universidade. Era para a gente estar envolvido. Aí ele pega essa fala e diz, não, mas vai fazer o que da vida? Vai vender picolé na garagem. Eu até coloquei no grupo. É fácil falar isso quando a minha garagem é em Orlando e vender picolé na Flórida, você recebe em dólar. Aí você vender picolé na Amendoeira, você vai passar um sufoco danado. Então, assim, sempre tem alguma pauta. Até os que defendem o evangelho tem algum problema. Por isso, dessa desunião, e o Satanás é o dono da desunião, né? Ele gosta. Vai plantando e os crentes vão só abraçando os pontos, vão só se abraçando. Mas eu acho assim, tudo que a gente está discutindo tem uma origem só. E essa origem está lá em Adão. É o pecado. Sim. Tudo que a gente vive, tudo que o Apocalipse relata, tem origem final ou inicial no pecado. Com certeza. Então, irmãos, o Apocalipse é um livro atual, é um livro para a igreja atual. É um livro para a igreja atual. É possível um jovem para a faculdade, crente, casto, virgem, o menino e a menina, é possível estar lá? Sim. Não é impossível. Não é impossível. Se ele foi consagrado ao Senhor, se ela foi consagrada ao Senhor, se é de Deus, vai dar testemunho lá. Vai ver os meninos lá fumando maconha, se prostituindo, transando, e ele vai se manter casto para o Senhor. É possível? Claro que é. É por isso que o Evangelho está aqui. A beleza do Evangelho está aqui. É você resistir. Entendeu? Na época de Noé construindo a arca, o pessoal caçou de Noé. Ele estava pregando o Evangelho. Estava pregando a graça. Quando fechou a arca, quem que entrou na arca? Só a família de Noé que foi salva. O resto foi destruído. E você pensa que a era da salvação também não é assim? Nós estamos construindo uma arca, irmãos. E não é todo mundo que vai entrar nela, não. Continua. Não, você vai... Falamos semana passada aqui, né, nessa questão de pregar ou não pregar essa crise. Porque é mais fácil para a gente. Você pegar um texto lá dos Salmos. Quem não quer pregar nos Salmos? Quem não quer pregar nos Salmos? Mas você vê alguém falando de idolatria? Não, mas a igreja é muito idólatra.
Alguém fala que prega em Pedro que vai descer, vai destruir fogo sobre a terra? Não prega. Não, toca medo do povo não, gente. Fala isso não. Faz isso não, porque a gente tem que manter o crente aqui. Ainda mais se ele for um bom dizimista. Eis a grande questão. Então, Apocalipse é atual, é para a igreja de hoje. Muito bem. A saudação, graça e paz, é idêntica às cartas de Paulo e Pedro, o que mostra que, de fato, é texto apostólico e o localiza no tempo. Por quê? O apóstolo João quem escreveu. O apóstolo João quem escreveu. O remetente, no restante do versículo 4 e no começo do versículo 5, há uma saudação trinitariana. O que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos lá. Leia aí, finalzinho do versículo 4 e o 5. Finalzinho, vamos lá. Pode botar pra gente? Capítulo 1, versículo 4. Diz assim: muito bem, olha só. Aqui se menciona o Espírito Santo em sua plenitude, a mesma expressão, aliás, não, peraí. Aquele que era e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Uma clara alusão em construção grega ao texto hebraico de Êxodo 3,14. Pode botar para a gente, Carol? Êxodo 3,14, a gente está estudando, já passamos por lá, né? Há algum tempo. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus é o mesmo. Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que é Deus, aquele que era Deus, é aquele que há de vir, o mesmo Deus. Aqui há uma referência a Deus na pessoa do Pai. Ele é o eterno, sem começo, sem fim. É livre dos limites do tempo, aquele que sempre é presente. Hoje eu estava orando: Senhor, eu não tenho dúvida, eu creio no Senhor. Quantos impérios já se passaram nesse mundo? Não subsistiram. E o Senhor continua sendo Deus. Senhor, por que presidentes, por que ditadores matam tanta gente, há tanta fome, há tanta miséria nesse mundo? E o Senhor está sentado justamente no teu alto sublime trono, continua lá, estás vendo tudo isso. O ímpio está prosperando, né? E o Senhor continua no exato lugar que o Senhor está. E o Senhor está vendo tudo. E o Senhor continua sendo Deus. O Senhor era, o Senhor é e o Senhor há de vir. Irmãos, isso assim, apesar desse contexto que a gente vive, isso traz uma alegria no nosso coração ou não traz? Isso nos conforta, né? Isso nos conforta, isso nos traz paz. Nós estamos de pé, nós estamos caminhando, igual a música, né? Não caminhamos pelo que vemos, né? A perseguição não acabou com a igreja, os leões não acabaram com a igreja do Senhor, o Coliseu não parou a igreja do Senhor, e ela não é aos trancos e barrancos, não. Evelyn estava falando um negócio de perseguição, que eu tenho medo de você ser preso. Quando os apóstolos, não sei se foi Pedro
foi Pedro e João, quando eles foram soltos, eles saíram glorificando. Olha que alegria, olha que regozijo, eu sofri, eu levei chicotada por causa de Jesus. Aí hoje o pastor olha para o crente, poxa, o pastor me olhou atravessado, não vou para a igreja não. Ai meu Deus, começa a chorar. Minha irmã, pelo amor de Deus. Pastor Lucas, Fala. você falou na questão, eu estava lendo há pouco tempo, quantos impérios caíram. Aí se fala muito das 7 maravilhas, lembra? Sim. Aí o farol de Alexandria já era, as torres já era, as pirâmides não se fala mais. Aí se cria agora, lá se reuniram, né? Agora a novas maravilhas mudam. O Cristo Redentor, tudo aquilo ficou para trás, né? O Palácio de Buckingham, Acabou. Não sei o que mais. Fica né? na história. Ficou na história. Aí eles, para poderem, né, renovar isso na cabeça do pessoal, agora criou-se, né, o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, que é mais né, recente, e vai por aí afora. A Estátua da Liberdade. A Muralha da China. Isso. E Deus continua lá, intocável, no seu alto e sublime trono. Os 7... Tem uma pergunta antes de entrar nos 7. Eu queria saber, aqui no verso, que era e que há de vir. Essa é a tradução mesmo? Porque era dá a entender que é uma coisa passada. Ah, tá. Era, e há de vir. Olha só. Era passado. Aquele que era, que é presente, que há de vir futuro. Tudo na mão de um só ser poderoso, que pode ser assim. Nosso Deus. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, aqui se menciona, o irmão Davi está falando, aqui se menciona o Espírito Santo na sua plenitude. A mesma expressão de espíritos também é mencionado no texto 1:3, 4:5 e 5:6. A passagem de 4:5 nos ajuda, capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, o 7 está muito presente, né? Está muito presente no livro do Apocalipse. Nos ajuda a entender como 7 pode ser 1, visto que cita 7 tochas, uma referência a menorá, mencionado em Êxodo 25, que era uma peça só, com 7 lâmpadas, Êxodo 25, 37. Evelyn falou domingo do tabernáculo. O que é o menorá? O candelabro. O candelabro é uma só peça com 7. 7 lâmpadas, 7 tochas. Aquela peça era disposta ali, né, para iluminar. E ele não podia se apagar. Era aceso dia e noite. Não se apagava. Não se apagava. Então, não eram 7 lâmpadas separadas. Era uma peça só, com 7 braços. Hã? O fruto do Espírito tem mais coisa. Mas em relação aos 7 Espíritos, então, um só com 7 lâmpadas, Êxodo 25, 37. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui tem 3 títulos de Jesus. Qual é a primeira?
testemunha fiel. Testemunha fiel. Pode haver aqui um bem construído jogo de palavras, dizendo que Jesus é aquele que expressa a Deus perfeitamente, posto que Ele é Deus. Hebreus 1:3 diz que Ele é a imagem exata de Deus, do Pai, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Portanto, Jesus revela o Pai. João 1,18, mas e ao mesmo tempo pode estar apontando para a obra sacrificial de Jesus, porque a palavra testemunha aqui é mártir. Jesus não apenas ele foi uma testemunha que ele sofreu na pele. O quê? O quê? Tudo aquilo que Isaías falou dele lá no capítulo 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Ele é a testemunha fiel, ele sofreu na carne. Ele sofreu na carne. Ele foi crucificado, ele foi preso, ele foi cuspido, ele recebeu afrontas. Então ele é a testemunha fiel, sofreu tudo isso. Então ele é a testemunha fiel que se revelou ali a João para mandar escrever essas cartas às 7 igrejas. Então ele é a testemunha fiel. Aqui quer dizer mártir. Jesus, o Filho, Deus, igual ao Pai, revela o Pai a nós e cumpre sua missão fielmente, morrendo em nosso lugar. Em nosso lugar. Às vezes a gente canta com tanto, né? Mas a gente devia cantar isso assim com o coração. O pecado entrou no mundo, foi desde lá do início. Então, todas essas desgraças, essas misérias todas, irmãos, é fruto do pecado. É esse mal do pecado, que por causa de um homem lá entrou no mundo. Então, esse Jesus que é a testemunha fiel, ele foi martirizado, ele sofreu por nós. Os outros 2 títulos são citação do Salmo 89, 27. Lá e aqui se diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. O que significa isso? Vamos lá. Fala, irmão Davi. Primogênito dentre os mortos. Sim, sim. Ele é um unigênito filho de Deus, né? Isso. A premissa dos que dormem, que Paulo fala, né? Que Paulo fala. Sim. Sim. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, pode falar, pode falar. O único filho. Ele passa a ser primogênito. O texto, na verdade, diz ele o primogênito, né? O primogênito dos que dormem, dos mortos, dentre os mortos, quando ele se humilha, quando ele cumpre essa missão, quando ele morre, o primogênito que morre e não morre de novo, ressuscita e vive para sempre, e um dia nós também vamos ressuscitar. Se mortos estivermos à sua volta, nós seremos iguais a ele. Um corpo incorruptível.
corpo incorruptível. Tem gente que quer saber, teremos um corpo incorruptível igual ao corpo de Cristo. Os que ressuscitaram na Bíblia e morreram de novo, ressuscitaram e morreram. Jesus não, ele morreu, não morreu de novo, ressuscitou, está junto a Deus. A primogenitura pode falar tanto do filho mais velho, viu, irmão Davi? Ó, a primogenitura pode falar tanto do filho mais velho como do principal. Tá? Jesus foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer e com o corpo glorioso, que é protótipo do corpo dos salvos que ressuscitarão no último dia. Filipenses 3, 20 e 21, ao mesmo tempo que ele é o líder de toda a criação, o principal, conforme aponta o texto de Hebreus 1:3, já citado. Mas além de soberano sobre a criação, Jesus também é o que expressa seu terceiro título nesse versículo: o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Sim, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Ele é sobre tudo e todos. Ninguém é maior do que ele. E a ele, pela divina providência, todos se submetem hoje. Mesmo que não saibam, ele é Deus, Senhor soberano, que venceu a morte, o pecado e o diabo. Entendeu? Então, ele é o Senhor da igreja. Ele é soberano. Ele é soberano. Você pode olhar para o Putin, você pode olhar para o presidente dos Estados Unidos, né? Você pode olhar para o Xi Jinping lá da China. Você pode olhar para todos esses soberanos dessas nações. Olha, eles não chegam nem a um cabelo da significância de Jesus. De forma nenhuma. Jesus é bem maior. Jesus é muito maior. Ele é soberano. O soberano verdadeiro é Ele. Ele é soberano. Qual a obra de Jesus em nosso favor? Qual a obra de Jesus em nosso favor? A partir daqui temos uma doxologia, ou seja, um canto de glorificação. Nesse canto se diz da obra do Senhor a nosso favor. O que Ele já fez em nosso favor. Ele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Por meio do seu sangue. Sim, esse Rei dos reis, Senhor dos senhores, governante de toda a criação, Deus eterno com o Pai e o Espírito Santo, se afeiçoou a nós, ou seja, veio ser igual a nós, nos libertou, sendo nós pecadores. O pecado nos escravizava, João 8,34. E os fariseus, né? Não, nós não somos escravos. Era escravo de Roma, escravo do pecado. Estávamos perdidos, condenados, acorrentados, mas pelo sangue fomos libertos, comprados para o Pai. Apocalipse 5:9. Nós fomos comprados por alto preço. Cantamos aquela música, eu sei que foi pago um alto preço. Preço? Que alto preço foi esse, irmãos? Preço de sangue. E o sangue, lá nós estamos estudando no Êxodo, o sangue do sacrifício, o sangue significa a vida do animal. Você já pensou o seu corpo sem sangue? Você não fica de pé. O sangue correndo por todo o seu corpo, né? Você faz uma machucadinha aqui, sai sangue. Por quê? Sangue é vida. Ele nos comprou com alto
preço. Ele venceu por nós. Aí, presta bem atenção. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Pai. Como que você entende isso? Tem pessoas que falam assim, olha, não fala do ungido do Senhor, não fala do pastor que ele é ungido do Senhor. Você acredita nisso? Acredita? Acredita, tia Beth? Quem é o ungido do Senhor, irmãos? Vamos lá. Quem é o ungido do Senhor? Diante dessa palavra aqui de Apocalipse e diante de Pedro, que Pedro fala assim, vós sois o quê? Sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. O pastor é a menina dos olhos de Deus? O pastor é ungido do Senhor? Porque a gente se ajoelha aqui, vem um bocado de pastor, bota a mão, a gente é especial? Você é um sacerdócio real. Você é a nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. É você. É você. Não é o pastor, não. Não olha para o pastor. O pastor não é um anjo. Ele é um anjo da igreja como mensageiro de Deus, como Apocalipse diz. Entendeu? Então, ele te fez sacerdócio para Deus, para o Senhor. Ou seja, ele nos fez seu povo. Essa foi a mesma palavra que o Senhor usou para Israel quando eles estavam na peregrinação, Êxodo 19:6. Pedro diz o mesmo da igreja, 2:19, o versículo que eu citei. Não somos largados à própria sorte ou perdidos na história, nem fomos salvos para individualidade. Somos povo de Deus, o mesmo povo de Abraão, Isaque e Jacó. Que coisa maravilhosa! A consequência de quem Jesus é e do que ele fez por nós está no restante do versículo 6. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aquela música que dizia, tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aí a doxologia, o louvor, a adoração, nada mais resta e nem nos resta aqui nesse mundo, nem no porvir, nada temos a oferecer a Ele, senão nossas vidas em gratidão e glorificação eterna. A Ele a glória e o domínio eternamente. Amém. O que você pode dar a Deus? Como o salmista diz lá, né? Salmo 116, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. O que Jesus fará? Ele vem, o que ele fará? Aí o Apocalipse aqui nesse versículo aqui já entra a questão escatológica, olha só. O que ele fará? O que ele ainda fará? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse 1:7. Resta algo na obra de Jesus? Sim, sua obra ainda não está completa. Sua obra ainda não está completa. O credo apostólico, a grande confissão de fé da igreja de todos os tempos, é o aferidor universal da fé, que diz que Jesus é o quê? O Filho de Deus, portanto, Deus eterno com o Pai, que ele nasceu da Virgem Maria, ou seja, que desceu da sua glória e encarnou, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, ou seja, sofreu e morreu em nosso favor, que ressuscitou ao terceiro dia e subiu para o Pai. Ele ressuscitou e está novamente entronizado na sua glória. Tudo isso ele já fez. Mas o credo ainda diz que ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. O credo apostólico concorda integralmente com Filipenses 2, de 5 a 11, e com esse texto de Apocalipse. Jesus vai voltar, não de forma invisível, como alguns dizem. Ele virá em glória, acompanhado de exército de anjos, 2 Tessalonicenses 1:7. Ressuscitará os santos que morreram, arrebatará os vivos, 1 Coríntios 15:15, os colocará à sua direita, se assentará no seu trono, colocará os perdidos à esquerda e fará grande julgamento. Mateus 25:33. Naquele grande dia haverá tristeza para alguns e grande alegria para os santos. Irmãos, a gente não precisa sentir um arrepio ao ler esses textos. Precisa não. Não precisa, eu li, Deus falou comigo, eu falei em línguas. Não precisa não. Tem gente que quer, tem gente que acha que tem que ser assim. Não, irmãos, é a palavra de Deus. O que nós temos que fazer com isso aqui? É só crer. É só glorificar a Deus. É só entregar a nossa vida para Jesus integralmente. Diante desse mundo de trevas que nós estamos, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Se você tem um Deus que cuida de você, Yara e Nivaldo, cuida dos seus filhos, do presente e do futuro deles, dos netos do Sérgio, das suas filhas, Marquinho, dos nossos filhos. Nós temos um Deus que está olhando por nós. Não nós devemos nos preocupar. Não devemos nos preocupar. Apocalipse fala disso, da obra redentora desse Jesus que fez pelo seu povo e que faz pelo seu povo e que vai voltar. Não precisamos, não é. Tem gente que fica pintando o Apocalipse, enfeitando o pavão. A igreja, a Bíblia não precisa ser enfeitada, não. A Bíblia não precisa ser acrescentada nada, não, irmãos. E se eu acrescentar, isso é pecado e Deus vai cobrar de mim. Né? Interpretar a Bíblia como ela é. A hermenêutica diz que, bíblica, né? Diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela interpreta a própria Bíblia. E se eu chegar aqui e começar a querer fazer vocês, né, aquelas igrejas que derrubam o sujeito no chão, a pessoa cai no chão, fica ali no chão, para que aquilo ali? Para que isso aí? Para que o cara sai correndo do púlpito, né? Para que essa palhaçada? Para que isso? Para que isso? E concluindo o estudo, o versículo 8 conclui essa sessão do livro com a declaração da eternidade e do governo do Senhor. Vamos ler? Bota para a gente ler. 1:8. Vamos ler? Aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O Alfa e o Ômega, primeiro e última letras do alfabeto do grego. Dele, ou seja, ele é eterno, nada é antes dele e nada depois dele haverá. Ele era e há de vir, além de eterno em relação ao tempo, ele é eterno para fora do tempo, não é preso ao Cronos, ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Governador
tudo é dele e para ele. Aquela canção que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, para todo sempre. Amém. Então, irmãos, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, quando nós vamos tomando posse de cada detalhe, de cada versículo, de cada palavra, de cada detalhe, o que nós sentimos? O que você sente? Você deve se sentir um frágil, um pecador, pó e cinza. Não, tem camarada aí que ele pregou a palavra e se converteu um bocado de gente, ele já coloca aquele camarada lá no pedestal. Infelizmente. É interessante que os apóstolos, eles eram bem simples, né? Nenhum deles morreram ricos, com jatinho, morando num Alphaville, morando num bom condomínio. Morreram pobres. Pobres. O apóstolo Paulo fala assim, ele era um poliglota, né? Paulo era um cara sensacional, formado, né? Letrado, falava vários idiomas. O que Paulo fala? Considero isso tudo como esterco. Para quê? Para ter Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Por isso que eu estou aqui nessa noite. E é por isso que você também deve estar aqui nessa noite, né? Então, diante do livro de Apocalipse, nós estudamos aqui o capítulo 1, estudamos semana passada até o 3, do 4 ao 8, e nós vamos dar seguimento, nós vamos aprendendo, tomando posse dessa palavra bendita, maravilhosa. Amém? Alguma consideração? Alguma pergunta? Amém? Irmãos, como todos os irmãos sabem, o irmão Martins está internado, está no pronto-socorro do ali de São Gonçalo. Eu estive ontem com ele, estive ontem com o seu Martins, e ele quebrou o fêmur na mesma perna, né, que ele quebrou da outra vez. No mesmo lugar, da primeira vez quebrou e operou, ficou bom. Quando quebra a segunda vez no mesmo lugar, a coisa é diferente, é pior. Vai ser uma cirurgia muito pior, muito difícil. E ele está aguardando ser transferido, provavelmente para o Hospital Geral, que é especialista nessa cirurgia. Então, ore pelo seu Martins. Ele é... Vai acontecer isso. E não adianta espernear. Está ali naquela situação. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia do Martins e ele consiga essa transferência, essa cirurgia. Amém, irmãos? Então, ore por ele, ore pela Penha. A irmã Penha ela saiu de um tratamento de câncer, de quimioterapia, ainda está frequentando o médico, fazendo exames, justamente por causa da situação que ela teve. Então, não é fácil para ela estar para lá e para cá, entrando em hospital, entrando em pronto-socorro. Os irmãos sabem que é muito arriscado. Então, vamos orar pela irmã Penha, nessa situação que eles estão vivendo agora. Ok? Obrigado aí aos irmãos, o Marquinhos que está conosco aí, mais uma vez. Deus abençoe aí a vida do irmão. Bem, vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. Escola dominical domingo, culto, né? E escola dominical às 10 horas e o culto jovem à noite às 19 horas. Amém?
Isso aí. Deus, muito obrigado pela tua bondade e misericórdia, pelo teu grandioso amor. Bendizemos o teu nome e te adoramos na beleza da tua santidade. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que nós temos. Senhor, os cristãos antigos, os cristãos da Idade Média, os cristãos do primeiro século, eles não tinham esse privilégio, meu Pai, de ter uma Bíblia na mão, de ter, Senhor Deus amado, um texto bíblico como nós temos. Nós temos a Bíblia completa, nós temos todos os livros, meu Pai, de Gênesis a Apocalipse, para nós nos alimentarmos, para nós lermos, para nós conhecermos a Tua palavra, para nós termos uma intimidade com o Senhor. O Senhor não vai dar uma nova revelação, como muitos pensam. O Senhor não vai dar uma nova palavra, como muitos pensam, porque o Senhor já deu a Tua palavra, e a Tua palavra está registrada, ó Deus, e nós precisamos tomar posse dela na nossa vida, dia após dia. E os dias são maus. O dia do Senhor se aproxima, Senhor. Ó Deus amado, e esse mundo está estragado. Ele é um mundo podre, é um sistema mundano, diabólico, no qual nós estamos inseridos, mas como bem disse o teu servo, somos sal e somos luz. Precisamos fazer a diferença. Nos ensina a amar a tua palavra, a nos alimentar, a nos apropriar dela, para vivermos uma vida de santidade. Seremos tentados, seremos provocados, seremos perseguidos, Senhor Deus, mas a tua palavra nos dará o escape. O Espírito Santo vai nos dizer na hora certa o que nós devemos falar. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Entregamos a Ti essa noite, entregamos a vida, pedimos mais uma vez pelo seu Martins, pelo irmão Martins que está internado lá no pronto-socorro. Senhor Deus, que ele consiga essa vaga, Pai, para essa cirurgia ali no Hospital Geral. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu clamo ainda também pela vida da minha irmã. Ó Deus, o Senhor sabe as lutas que ela tem atravessado, Pai querido, e há a possibilidade de fazer um transplante. Senhor Deus, nós não sabemos se vai acontecer, mas, ó Deus amado, confiamos no Senhor. E se for da tua vontade, Pai, que seja feito. E nós, ó Deus, assim oramos, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, agradecidos por mais uma noite, vivermos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.